Olá, bem-vindo. Hoje, vou resumir um filme de suspense e mistério chamado Durante a Tormenta. Atenção, contém spoilers a seguir. Em 1989, durante a queda do Muro de Berlim, uma violenta tempestade passa pela Europa, causando distúrbios elétricos. Um menino chamado Nicolas Hart está gravando a si mesmo tocando várias melodias em sua guitarra. De repente, ele ouve alguns gritos. Ao olhar pela janela, Nico avista seu vizinho, o Angel Prieto, lutando com sua esposa. Nico então vai em direção à casa deles, e entra pela porta dos fundos seguindo em direção à sala de estar, quando encontra a esposa de Angel deitada e sem vida no chão. Assustado, ele tenta verificar seus ferimentos quando de repente Angel desce as escadas segurando uma faca o encarando. Com medo, Nico corre para fora da casa, e antes que ele pudesse pedir ajuda, um carro o atinge. Angel é detido pela polícia por homicídio, enquanto Nico é declarado morto no hospital. O filme pula para o ano de 2014, e uma nova tempestade está acontecendo. Vera Roy e seu marido David Ortiz se mudam para a casa de Nico. Eles têm uma filha chamada Glória de 2 anos. Vera é enfermeira, e David é um banqueiro que está frequentemente ausente em viagens de negócios, e parece amar muito sua família. Uma noite, enquanto o casal limpa o depósito, se deparam com a velha televisão de Nico e uma coleção de fitas, o que desperta a curiosidade, e ambos resolvem assisti-la. A maioria das fitas são de Nico tocando sua guitarra e aproveitando o tempo com sua mãe. De repente, algo estranho acontece, a TV começa a transmitir sobre a queda do Muro de Berlim. É a mesma notícia que Nico e sua mãe assistiram no ano de 1989. No dia seguinte, seus vizinhos Heitor e sua mãe Clara são convidados para o jantar. Vera conta que sua TV inexplicavelmente transmitiu algumas notícias de 1989. O casal não pareceu muito acreditar. David então fala sobre o menino nas fitas de vídeo, e Heitor imediatamente o reconhece. Ele revela que o menino era seu melhor amigo Nico, e explica toda a história sobre como ele descobriu seu vizinho Angel cometendo um assassinato. Clara fica bastante nervosa durante a história. E parecia estar escondendo algo. Após o jantar, David faz uma pesquisa e através de um artigo, ele descobre que Angel cometeu algo impensável 3 meses antes de sair sua sentença. E antes de morrer, ele revelou que iria enterrar os restos mortais de sua esposa dentro de sua oficina. Naquela noite, o tempo fica ainda pior, e começa a trovejar. Vera, de repente é acordada por um barulho vindo da sala. Assustada, ela lentamente anda até lá, e se depara com a televisão mostrando a mesma notícia da queda do Muro de Berlim. Vera então vê Nico. Este é o momento exato em que ele estava tentando se gravar, como mostrado na primeira cena. Neste ponto, Vera não consegue realmente compreender o que está acontecendo, e em seguida tenta desconectar a câmera, quando do outro lado do televisor Nico a percebe. Ele fica igualmente chocado, ao ver alguém dentro de sua câmera de vídeo. No entanto, ele diz olá, e pergunta a Vera se ela pode ouvi-lo. Ela, em tom assustado, diz sim e, com isso, começam a conversar. No início, Vera tenta fazê-lo entender que ela é do ano de 2014, mas ele acha que ela está brincando. De repente, Nico ouve seu vizinho Angel brigando com sua esposa. Vera, tendo conhecido toda a história através de Heitor, sabe que algo ruim está prestes a acontecer. Então, ela implora para ele não sair de casa, e tenta avisá-lo que ele irá morrer se for até a casa de Angel, e apesar dos avisos, Nico não dá ouvidos, sai de casa e acaba descobrindo sobre o assassinato. Contudo, como Vera o atrasou por um tempo, ele não é atropelado pelo carro, e sua vida é salva. Vera então, espera que tudo o que ela testemunhou fosse apenas um pesadelo, decide esquecer e ir dormir. Mal sabia ela, que o estranho encontro com Nico foi apenas o começo de tudo. Na manhã seguinte, ela surpreendentemente acorda no hospital sem nenhuma lembrança de como chegou lá. Uma de suas colegas se aproxima e diz: "Estamos esperando por você." Vera dirige-se para o centro cirúrgico, apenas para saber que tudo mudou. Por alguma razão, toda a equipe na sala se dirige a Vera como médica. Vera então tenta afirmar que ela é simplesmente uma enfermeira, mas todos pensam que ela está brincando, e isso faz ela achar que está alucinando, saindo desesperada da sala para se acalmar. Ela então vai até a escola de Glória para buscá-la. Chegando lá, descobre que não existe nenhuma aluna com esse nome. Assustada, vai até David e explica sobre o desaparecimento da filha.
E para sua surpresa, nem ele a reconhece. Em seguida ela vai à delegacia para buscar ajuda. Vera explica tudo o que aconteceu a um jovem oficial desde o início, incluindo a estranha TV. Ele não se convence das alegações, e começa a duvidar de sua sanidade. Verificando os registros de Vera, ele revela que ela não é casada e que também não tem filha, e então, a encaminha para fazer um check-up médico. Vera se dirige para o mesmo hospital onde trabalha, e faz um exame. Felizmente, os resultados são normais. Após o check-up, ela vai ao seu escritório, e encontra vários certificados e troféus, todos com o nome Vera Roy. Nesse momento, é quando Vera percebe que algo estranhamente ruim tinha acontecido. Ela então, se dirige para sua casa, entra pela porta dos fundos, e logo percebe que algo parece diferente. Vera pesquisa o nome Nicholas Artyom na internet, e descobre que um escritor publicou um livro, no qual Nico é o protagonista. O livro é sobre viagem no tempo. De repente, uma mulher se aproxima dela por trás. Ela revela que é a dona da casa, e pouco tempo depois, seu marido também chega. Vera percebe que ele é o próprio Dave. Chocada ao saber que o amor de sua vida está casado com uma mulher diferente, de repente, os policiais chegam do lado de fora, então Vera é forçada a sair. Os vizinhos então aparecem, incluindo Angel. Ele não foi preso nesta linha do tempo, e sua nova esposa aparece sendo Clara, a mãe de Heitor. Nesta mesma linha de tempo, Nico está igualmente confuso porque conheceu uma mulher do futuro. Ele se senta o dia inteiro ao lado do gravador de vídeo, porém nada acontece. Naquela noite, ele caminha em direção à casa de Angel para verificar se tudo era apenas um sonho. Quando então, se depara com o corpo de uma mulher dentro da banheira. Nico então, começa a procurar pistas dentro da casa, quando encontra um passaporte. Nele está escrito o nome da mulher falecida, porém, a foto é de Clara. Ele percebe então que Angel e Clara estão em um relacionamento e que Clara pretende usar a identidade de sua falecida esposa, e fugir para outro país. Nesse momento, ele se prepara para sair rapidamente da casa com o passaporte, quando então Angel chega. Nico se esconde debaixo de uma cama, e assiste Angel dissecar sua esposa pouco a pouco. Logo depois o assassino recebe uma ligação, Nico então aproveita e escapa da casa. Voltando ao presente, Vera avista Heitor, que não a reconhece. Ela então começa a explicar como se conheceram. Era o ano de 2011 e eles se encontraram dentro de um metrô. Durante semanas, eles se encontraram regularmente e tornaram-se bons amigos. A amizade logo se transformou em um relacionamento, mas um dia Heitor apresentou-a a um de seus amigos, Dave. Vera ficou instantaneamente apaixonada por ele, e ela sabia que ele era único. Posteriormente, os dois começaram a namorar e também se casaram. Heitor começa a rir, pois ele ainda não acredita que nada disso aconteceu, e a chama de lunática antes de ir para o trabalho. Pouco depois, o policial rastreia Vera, que está em busca de pistas sobre a localização de Nico. O oficial reconhece o nome, pois leu o livro sobre ele. No mesmo dia eles encontram a escritora, e perguntam a ela sobre a obra. A mulher revela que acabou de imprimir o livro, e que toda a ideia foi dada pela mãe de Nico. Quando perguntada se ela conheceu o menino pessoalmente, ela logo diz não. Vera explica que ela é uma viajante do tempo, e que conheceu Nico durante uma tempestade, quando as suas linhas do tempo se entrelaçaram. A escritora pensa que ela está brincando e se recusa a fornecer mais informações. Vera então, pede ao oficial para recuperar a localização de Nico de um banco de dados policial. Ele então responde que não pode, a menos que ele tenha uma boa razão. Vera de repente se lembra de como Angel estava planejando enterrar sua falecida esposa dentro de sua oficina. Ela então passa a informação ao oficial, e uma operação de busca começa. Surpreendentemente, os restos esqueléticos de alguém são recuperados de lá. Isso convence um pouco o oficial de que Vera está de fato dizendo a verdade. Em seguida lhe entrega um papel com o endereço de Nico e se despede dela. Mais tarde, Vera chega ao endereço. Lá, fica localizado um hotel. Ela não encontra Nico, porém, se depara com Dave, que está tendo um dia romântico com uma mulher. Ele está traindo sua esposa desta linha do tempo. Vera fica arrasada, pois isso significa que Dave a estava traindo na linha do tempo real também. Certa vez, ela havia encontrado um palito de fósforo com ele, que pertencia a este hotel. Mantendo todas as suas emoções de lado, Vera decide agir. Como Dave é um banqueiro, ele provavelmente tem detalhes de muitas pessoas, incluindo Nico.
Ela então o chantageia para encontrar a informação, ameaçando expô-lo à sua esposa. Relutantemente, Dave obedece, e então ele finalmente rastreia Nicholas Hart. Após os restos esqueléticos serem encontrados, Angel e Clara são presos. Eles chegam à sala de interrogatório onde o oficial lhes faz perguntas. De volta ao ano de 1989, na noite em que tudo aconteceu. Angel é visto ficando com Clara quando sua atual esposa chega e os flagra. Enfurecida, ela pega uma faca e começa a apontá-la para os dois. Ela está perto de matar Clara, quando a faca acidentalmente passa por seu próprio estômago. Ela então é jogada escada abaixo. De volta ao presente, Angel é questionado pela morte de sua esposa. Ele revela então que após o incidente, Nico foi para a delegacia relatar tudo. Chegando lá, os registros de voo mostraram que sua esposa estava na realidade em Paris. Nico então foi declarado um lunático, e sua mãe o levou para longe da cidade. A partir desse dia, o menino passou o resto de sua vida em confusão. Mas ele sabia que depois de alguns anos, ele conheceria a mulher do futuro. Então, Nico esperou e esperou. É mostrado então um lapso de tempo dele crescendo. 22 anos se passam, e um Nico adulto é revelado ser ninguém menos que o oficial. Um dia, ele finalmente avistou a mulher dentro de um metrô, e se aproximou dela. Enquanto isso, Vera vai ao endereço de Nico e finalmente o encontra. Ela descobre que Nico era na verdade, o oficial. A tempestade então começa novamente. Nico diz que queria contar tudo a ela, mas não podia, pois sua mente já estava confusa. Então ele começou a dar pistas a ela de como encontrá-lo. Nico conta que depois que se aproximaram na estação de metrô eles namoraram, e logo depois se casaram. Nico diz que sempre quis perguntar a ela sobre aquela noite tempestuosa quando eles se conheceram, porém, não queria comprometer o relacionamento deles, e por isso, ocultou a verdade para si mesmo. Ouvindo tudo isso, Vera começa a chorar, pois não quer viver nesta linha do tempo, e espera encontrar sua filha novamente. O filme então revela como o tempo foi alterado. Na linha do tempo de 2014, quando Vera viu Nico em 1989 e o salvou da morte, se iniciou uma corrente de reações. Como Nico nunca morreu, ele ficou obcecado em encontrá-la. Depois de 22 anos, ele a conheceu e começaram um romance. Por causa disso, Vera nunca conheceu Heitor. Isso significa que ela nunca se casou ou teve uma filha. Vera se desespera, e implora Nico para ajudá-la a chegar à sua linha do tempo, mas ele não quer deixá-la ir. Então, sem opções, ela comete o impensável. Agora, para trazê-la de volta, Nico é forçado a agir. Sem perder tempo, ele invade sua antiga casa, e traz a televisão e câmera. Enquanto a tempestade continua se formando, Nico encontra o seu eu de 1989 e pede sua ajuda. Na cena seguinte, Vera acorda em sua casa, confusa. No entanto, quando ela se vira, ela fica aliviada ao ver Dave ao seu lado. Ela então vai ao outro quarto e finalmente encontra com a filha. Acontece que Nico resolveu tudo na outra linha do tempo. Ele sabia que o amor de sua vida nunca mais voltaria, mas queria que ela fosse feliz. O filme termina com Vera revelando novamente onde Angel escondeu os restos mortais de sua ex-esposa. Enquanto os policiais olham o local, Vera vê Nico, que surpreendentemente, não a reconhece mais.